experiência da fascinação quando um sentimento me toma e acaba tentando me levar, ele passa por nuance delicada que traduz uma realidade oculta. Um Frei que, na época que ele viveu, tinha largado tudo num país europeu para entregar a vida pelo Cristo. Ele abriu mão de fortuna, doou, de popularidade, de comodidade, e se internou numa ordem franciscana, se tornou frei, com o intuito de trabalhar no bem. Então lá ele começou varrendo o chão, limpando cozinha, auxiliando quem ia pedir algo. E, à medida que ele foi avançando ali naquele meio, numa época que a pessoa que queria entregar tudo pelo Cristo, a opção para ela era apenas entrar numa ordem religiosa, fosse homem ou mulher. Então, quando se fala de um período em que essa era a única opção para quem queria fazer um caminho de ascese, o espírito decidido a tomar esse rumo, a tomar esse viés, contactava uma ordem que ele tivesse interesse, dentre as que existia, escrevia uma carta e ia antes até lá, falava com o prior. Este orientava nessa carta mesma e aclarava a condição para ele entrar ali. Daí ele, ciente, cônscio e alinhando com aquilo que era pedido dele, escrevia a carta, colocando isso, já deixando claro, e a resposta positiva ele então iria, e nele iniciaria um caminho de ascese, de rigor, de disciplina. E esse Frei, ele havia doado a fortuna para essa ordem franciscana e lá estava precisando fazer uma reforma. E quando ele chegou, a reforma estava em andamento com o dinheiro que ele havia doado, porque ele entregou o que ele tinha para poder ir para lá. Então ele já estava agitando até mesmo antes de chegar. E lá ele foi se adaptando. Quando ele entrou no quarto que ele ficaria, ele teria que ficar 3 dias isolado, sem falar com alguém, e se alimentaria do que fosse colocado na porta do quarto. Ele pegaria sem ter contato com fora, em ascese, em silêncio, em adestramento. Depois desse período é que ele então começou o que fazer, que o caberia. E quem quer ajudar, você não fica escolhendo o serviço, você está aberto para o que vier. Daí ele, aberto, humilde, acolheu o que foi orientado para ele e começou a mostrar uma condição para lidar com cobra que entrava lá no convento, porque na época, cobra aqui no Brasil, que você estava considerando o Brasil colônia, era algo assim, a mãe cheia.
Daí, às vezes, cobra que vinha de debaixo da cama, ele conseguia dar cabo naquilo, matar, tirar. Rato, ele foi conseguindo dar orientação para a situação. No atendimento, a enferma, doente, conseguia fazer um atendimento feliz. Isso foi destacando ele. Daí ele teve o período dele inicial abreviado e já passou como permanente. Aquele período de noviciado que a pessoa ingressa e passa aquele período obrigatório para considerar apto. O dele foi abreviado, ele já entrou em tempo hábil como permanente da ordem. E teve um episódio, certa feita, que ele estava atravessando na rua, indo fazer atendimento, e uma prostituta, numa região que ele passou de Porto, que ficava esse tipo de vulto ali, de aglomeração, de andança, ela o abordou e pediu para ele entrar no casebre dela. Na verdade, ela estava querendo levar ele para receber, né, no caso. E saiu dele uma luz tal na direção dela que ela começou a ficar desconcertada e gritando falava para ele, questionando por que aquela luz estava alcançando ela daquele jeito, que aquilo estava perturbando ela, que estava insuportável e mandando ele embora, porque estava insuportável para ela aquela irradiação que vinha dele. Daí, gritando, ela falava para ele sair e chegou a implorar o afastamento dele pela inquietude que gerou nela aquela luz. E esse tipo de realidade traz uma condição de um espírito que, ao ir ao encontro do outro, com essa liberdade, com essa tranquilidade, vai recebendo um adestramento sine qua non, que vai fortalecendo ele a um ponto que ele vai ficando imune à paixão, ao sentimento, ao fascínio que vem da sombra. Tinha duas irmãs gêmeas e muito parecidas no físico, mas uma boa, levava mantimento para o pobre, ajudava o pedinte, ia ao encontro da necessidade do outro, e a outra esbanjava riqueza e tinha uma visão daquilo que fosse do interesse dela, e é aquilo que prevalecia. E a irmã boa, ela, certa feita, havia encontrado um rapaz que tinha machucado o pé. Ela deu uma assistência para ele, trouxe o cavalo dele, que saiu correndo no embate, por causa de uma cobra que encontrou no caminho, e pôs perto dele, fez massagem no pé dele, e ao ver que ele estava bem, em condição de voltar, ela falou, então agora eu retorno. E ele pede para ir visitá-la e se apresenta como um marquês. Ela, também de uma família abastada, Monte Blanc, o sobrenome, e havia abrido mão disso para viver num casebre pobre, humilde, e avisou para ele que ela estava nesse casebre. E ele falou que para ele de boa, que ele queria visitá-la. E nessa fé, ele, ao visitá-la, inicia um relacionamento entre os dois
E a irmã, ao ver aquilo e tendo interesse por ele, arquitetou assassinar ela e se passar por ela diante dele para ficar com ele. Daí, ela, ao arquitetar isso, avisou que ia ser freira, inclusive para a própria irmã, porque ia se ausentar, e levou, com a ajuda de uma criada, um veneno e colocou no copinho da irmã que ela queria eliminar. E ela, ao ficar dormitando, ela recolhe e leva para a cripta onde estava enterrado da família, ente, ali, já decomposto, e prende ela lá. E, se passando por ela, por ser igual, assume o lugar dela junto ao rapaz e casa com ele enquanto ela acorda na cripta, presa em meio a bicho, a material decomposto, em decomposição, e bicho passeando, e vê que ela estava ali presa, já sob efeito do veneno que enfraqueceu o músculo dela e faliu o órgão dela. Resistindo, respira, ofega e tenta abrir um papel que a outra tinha deixado com ela, avisando que tinha arquitetado, que ela ia passar ali, apodrecer ali, porque ela ficaria com o rapaz. Isso vem aclarar a realidade passional. Então, por um lado, alguém que tinha uma luz tal que afastou uma tentativa de outrem, que queria levar ele para um antro, e a prostituta queria que ele fosse e permanecesse ali com ela naquela noite. A luz dele afastou aquela situação. E de outro, uma irmã que, mesmo sabedora de que a outra irmã amava o rapaz, estava para casar, arquiteta o assassinato dela para se ver livre dela para ficar com ele. Daí essa urgência de pôr o prato na mesa e compreender de mim o que tem predominado em mim, sombra ou luz.